Vamos lá, galera. Então, olha só. A gente, na última aula aí, né, nós terminamos, né, ou seja, quando a gente dá o play aqui, no objeto, né, deixa eu só conferir um negócio aqui, galera. Pronto. Quando a gente dá o play aqui, né, a wave está ali, vou clicar em iniciar, ele vai iniciar a nossa wave aqui, né, com os objetos, eu planto a torre, né, e elas atacam, né, os personagenzinhos, né, os inimigozinhos ali no caso, matam os inimigos, nossa bala também, ela não fica voando ad eterno lá, né, ela vai sumindo e olha só, deu pau. Ele deu aqui a vitória, né, antes da hora lá, tá certo? Por que que ele deu essa vitória antes da hora, ó? Quando a gente deu o play aqui, ó, presta atenção, ó, ele deu no referência exception aqui. E aí ele está me dizendo que esse problema está nesse script aqui, ó, wave, né? A gente der um duplo clique nele aqui, linha 18, como ele aponta lá, né? Ele está falando que ele deu no referência exception aqui. O que significa que provavelmente ele não achou a fase, né, para poder executar esse cara aqui. Por quê? Porque aqui o inimigo está dentro dele mesmo, então não tem como ele não achar a referência aqui do inimigos. Então provavelmente ele não achou, né, isso aqui para executar. Por que que isso aconteceu? Dentro da hierarquia aqui, aquilo, né, aquele evento, está dentro do start. Tá vendo? O que significa que se esse objeto aqui, que é o objeto faz controller, o start dele rodar antes, né, do wave aqui, ó, né, acontecer, ou seja, do script aonde está a fase, né, ou seja, esse cara aqui tem o script que está aqui dentro, certo? E ele aconteceu, o start dele aconteceu antes desse faz controller aqui, ó, ele ser executado. O que significa que ele não encontrou o objeto e a contagem aqui, ó, ficou errada, tá vendo? Se eu contar aqui, ele tem 3, que foi o que falhou, 2 e depois 4, que deu 6, certo? Ó, 2, né, com 4 deu 6, os 3 aqui era para dar 9, mas se eu vier aqui no faz controller, ó, ele está com 6. Então ele vem e fala que eu ganhei, certo? Porque ele matou os 6. Aí a hora que a última wave aqui ela aciona, acabou, né? Ele está falando que, vamos dizer, chegou na última wave, eu já matei 6 inimigos, então, né, eu ganhei. Mas na verdade deu esse problema. Como que a gente resolve isso? Isso é a ordem com que as coisas acontecem. A gente tem como controlar isso? Não. Mas a gente pode escolher onde é que põe a instrução. Então, ó, não vai fazer diferença se eu remover aqui do start e colocar aqui dentro do inicie wave. Ou seja, cada onda que iniciar, ela joga lá para você, né, quantos inimigos, né, quantos inimigos ela tem ali dentro para criar. Não vai dar problema porque a gente tem aquela dupla validação se está na última onda ou não tá, ou tá na última onda. Então quer dizer, na hora que ele criar, ele já vai falar, tô na última onda, mas ele já criou os inimigos, já setou lá, então não vai estar com 0. Nós não vamos ter esse problema. Salvou. Voltou, ó, vou dar o play. Não vai aparecer mais isso aqui, ó, tá vendo? Apagou no referência exception. E se eu vier aqui no fase, ó, quando eu clicar no iniciar, ó, ele falou, ó, tem 3. Mas a última vida tá vazio. Então não tem problema. Mesmo que eu mate. Tá. Então olha só, à medida que as ondas vão iniciando, ó, ele vai criando. Então aqui, né, agora ele passou a ter todos, né? Ó, tô na última onda, tem os 4 aqui da última onda, não tem problema. Tá? Quando eu matar esses 4 aí, né? Ou seja, tá com 1 e tá na última wave. Se eu matar esse cara aqui, aí sim ele vai dar mesmo, né? Ou seja, ele morreu. Eu fiquei com 2 vidas, né? O total de inimigos é 0, né? É nóis, vitória. Então, ele ganhou do mesmo jeito, não tem problema algum, tá certo? Mas vamos trocar aquele cara lá. Bom, arrumado isso, né? Aqui, dentro do Navigation Objects, não, áreas torre, né? Eu tenho aqui, ó, 2 áreas de torre por enquanto, tá vendo? Mas eu posso colocar quantas áreas de torre eu quiser, né? Então eu posso só duplicar isso aqui, ó, Ctrl D, e aí eu venho e coloco, né, esse objeto no lugar que eu quero, tá? Dá um F lá, ajusta ele aí direitinho para a área
da torre. Lembra que dentro dele, né, tem o local de spawn, que é o local aonde a torre vai ser colocada, né? Então eu posso colocar ele, por exemplo, mais para o meio, um pouco mais para o alto, né? E aí eu passo a ter também, né, essa opção aqui, ó, como opção para criar a torre. Tá vendo? Ah, não, a torre ficou muito lá pro cantinho. Ah, então você vai lá no local spawn, né? Tá vendo aqui, ó? Você ajusta ele, né? Ou pro local que você quiser. Tá vendo? Então, vamos dizer aqui. Ah, pô, mas aqui deu para eu ver. Beleza, copia aqui, ó. Tá vendo? Onde é que tá aqui, ó? 0201909. Pronto. Você copia aqui e coloca o local spawn nesse ponto ali, se você quiser. Tá certo? Então, beleza. Só que, mesmo que eu faça tudo isso, por enquanto, o que está acontecendo é a torre, né? Ou seja, cada base, ela está criando somente um tipo de torre, né? A fase, cadê a fase? Ela tem informação da vida, mas não está vinculado com minha user interface, né? Que está aqui, ó, player, né? Com esses 3 coraçõezinhos. A conta existe aqui, né? Mas ela também não está associada, por exemplo, ao fato de quando um inimigozinho morre, né? Ele não está somando absolutamente nada na conta. Ou seja, não existe nenhum tipo de controle sendo colocado na user interface, né? Eu preciso de, quando selecionar uma dessas torres aqui, né, e eu clicar na base, ele cria exatamente a torre que eu selecionei, subtrai o preço lá da loja e coisas assim, né? Então vamos lá, vamos dentro do viewport aqui, deixa eu tirar uma torre aqui porque a gente só tem 2 torres. Bom, beleza. Então eu tenho que colocar essas informações, né? Posso até diminuir aqui o viewport se eu quiser. Ups. Posso diminuir aqui o Tower Selection. Viewport está ali, o Content. Aqui, vamos dar play aqui para ver se ele não deu pau. Que eu arrastei tanta coisa, deu pau, tá vendo? Que eu mexi nos negócios errados ali. Tá. Vamos voltar, isso, pronto. Vamos voltar aqui, ó. Deleta. Eu já sei que eu tenho que mexer nesse Tower Select. Então, pronto. Reduzido aqui, né? Para ficar só com o espaço ali para os 2, tá certo? Bom, então qual que é o processo aqui? A gente vai precisar de criar um User Controller, né? Um UI Controller, na verdade. Vamos lá. Então, a ideia lá da arquitetura do nosso projeto, né, se a gente lembra bem dessa arquitetura, né, existiam, vamos dizer assim, as classes aqui embaixo, né? Cadê? Eu acho que eu tenho essa imagem aqui, ó. Não. Aqui. Ops. Aqui. Então, a gente tem, né, vamos dizer, eu tenho aqui, ó, no caso aqui a gente não tem o player, né, a gente tem aqui no lugar do player a fase, certo? A gente tem o inimigo, tem o wave, tem o portal. Essas 3, elas estão interligadas. A base, a torre e o projétil, as 3 também estão interligadas, né? O player nosso aqui, no nosso caso, é a fase, né? Então a gente vai meio que trocar isso aqui. E eu preciso também de ter o Game Controller, né? E tem que ter o UI Controller, tá? O Game Controller vai cuidar de configurações básicas do jogo. Qual que é a música que está tocando, qual que é o volume que está tocando, se pausou o jogo, não pausou o jogo, né? Coisas que representam o jogo inteiro, né? O fase, ele vai cuidar das coisas da fase. Então, se você entra na fase tem 3 vidas, se você entra na fase começa com R$300, se à medida que você vai matando, você vai ganhando mais, tal. Então, tudo isso a respeito daquela fase, porque pode ser que no caso do seu jogo não seja acumulativo. Se for acumulativo, ou seja, se eu não gastar um dinheiro em uma determinada né, em uma fase, eu não gastar o dinheiro todo e aquele dinheiro puder ser usado em outra fase, né, aí é melhor você criar
um negócio como player, porque esses benefícios são do jogador, né, do que da fase, tá? E eu preciso de criar aqui, ó, o iController. O que o iController ele vai fazer? Ele vai pegar essas informações todas, né, da fase e coisas nesse sentido e jogar isso na User Interface. Por que eu não posso fazer isso diretamente? Porque quando eu pego, por exemplo, uma User Interface, vamos imaginar o seguinte aqui, ó. Deixa eu tentar ver se eu acho uns desenho menos grosso aqui. Vai. Então eu pego aqui esse objeto aqui, que seria, vamos dizer assim, uma classe que seria a classe da fase, tá certo? Quando eu pego a classe da fase, ela tem várias informações aqui que fazem parte do controle do jogo, né? Porque eu só posso comprar uma torre se eu tiver dinheiro, né? Eu só posso continuar jogando se eu tiver vida e coisas nesse sentido. Só que a representação gráfica disso não é responsabilidade dessa classe aqui, que seria a classe da fase, né? A responsabilidade disso é do controlador de interface. Por quê? Porque se eu pego, por exemplo, vamos pegar aqui esse cara aqui, ó, duplicar. Vamos colocar ele aqui em cima como o controlador de Wii. Beleza. Se eu coloco esse cara aqui, esse camarada aqui, ó, ele vai ter os componentes, né? Ou seja, se eu tenho a minha tela ali, vamos pegar aqui, vamos colocar esse de ladinho aqui, pra gente brincar direitinho. E eu vou pegar aqui, vamos colocar aqui, por exemplo, a tela. Beleza. Então vamos dizer que eu tenha dentro da minha tela aqui, ó, dois botõezinhos, que vão ser os botõezinhos, né, que vão definir quem são as torres. Aí eu tenho aqui do outro lado aqui, deixa eu ver se tem coraçãozinho aqui. E tem, rapaz. Eu tenho aqui os coraçõezinhos, né, que vão cuidar da representação das vidas, né, à medida que o coraçãozinho vai sumindo, vai acabar na vida. E eu tenho um outro valor aqui, que é o campo de texto, né, que está cuidando do valor de quanto dinheiro esse camarada tem, correto? As propriedades, elas pertencem à fase, né? Então aqui dentro da fase, por exemplo, eu vou ter aqui o número de vidas, né, e vou ter também, né, o dinheiro, o valor, né? Vamos colocar assim mesmo, recurso, certo? Só que isso aqui é representado onde? É representado aqui na tela, certo? Então, por que eu não coloco isso ligado diretamente a isso? Porque se em algum momento, né, eu pego essa classe aqui, levo para um outro jogo e coisa e tal, ela está amarrada a esse ponto aqui. Ao ponto de que, tipo, todo jogo, todo projeto que vocês vão fazer, né, ele vai precisar desse controlador de user interface, né? Então, você faz o vínculo entre esses dois aqui, ó, porque eu vi e falo assim, ô user interface, a vida é essa variável aqui. Aí o user interface, beleza, vou representar ela com essa imagem aqui, construindo uma porcentagem aí, né, de quanto vai ser exibido. O recurso que eu tenho é esse aqui. Então eu vou mostrar ele lá dentro de um campo de texto. O que vai facilitar a minha vida isso? Vai facilitar o seguinte, se eu precisar de mudar esse recurso aqui, ou seja, não quero mais que seja como imagem, eu queria que fosse, por exemplo, um campo de texto, ou eu queria que fosse, né, vamos dizer, uma barrinha progressiva, ou eu queria que fosse uma bola que ela vai consumindo de cima para baixo, qualquer coisa nesse tipo, eu não vou precisar de mexer absolutamente nada na fase. A fase, ela vai continuar mandando por user interface que tem 2 vidas, tem 3 vidas, o recurso vai continuar mandando que tem 400, tem 500, tem 1000. Quem vai gerenciar a maneira de exibir esse conteúdo aqui é o controlador de user interface. Então, esse camarada aqui é que vai fazer, ele é que vai transcrever a informação que está vindo daqui como numérica em um componente de user interface. Por quê? Porque só ele vai mexer na user interface, tá certo? A mesma coisa acontece aqui, por exemplo, com os botões, né? Eu vou pegar aqui, vou colocar a função de selecionar
esses objetos aqui pela torre e ele vai montar. Pode ser botão, pode ser, sei lá, um drop-down, depois se eu quiser mudar, eu posso querer colocar aquilo como um outro tipo de recurso. Não interessa, quem vai acionar o recurso vai estar dentro do controlador. Por quê? Porque você separa, né? Uma coisa é a informação, uma coisa é o recurso, a outra coisa totalmente diferente é como isso é exibido. Quem controla como isso é exibido é esse controlador de User Interface, ok? Beleza, então vamos lá. Bora lá para Unity. Nós vamos criar aqui agora ó, esse script. O iController. Professor, eu posso chamar o meu de controlador de interface? Pode. Nome aqui seguindo a nomenclatura aqui, né, de declaração de variáveis, né, que não pode ter caractere especial, não pode ter espaço e coisa e tal. Você pode botar o nome que mais representa aquilo para você. Então, legal. Então, aqui, dentro do User Interface, né, podemos... O update eu posso tirar fora. O start, vamos deixar ele ali, pode ser que a gente vá usar. Então, primeira coisa que eu preciso aqui, ó, já que esse cara ele vai receber esses recursos, né, eu preciso de ter variáveis do tipo dos recursos que ele vai receber. Então, UnityEngine.ui, isso aqui vocês já aprenderam, né, lá dentro, quando a gente viu a aula lá de User Interface. E eu vou declarar aqui os recursos que eu preciso. No meu caso ali, eu tenho um image e um campo de texto, né? Então, vamos colocar aqui um image, né? Vamos colocar ele como público, public, que eu vou passar essa imagem para ele, né? Isso aqui vai ser a vidas. Vamos chamar de UI vidas para evitar confusão com a outra propriedade. Public, text, que eu tenho um campo de texto representando o dinheiro. Então, vamos colocar UI recurso, tá? Para evitar qualquer outro tipo de confusão. Legal. Então, olha só que legal. No caso dos botões, eu não preciso de receber os botões, porque é o contrário, é o botão que vai acionar aqui a public, seleciona void, seleciona torre, certo? Onde eu vou receber aqui o GameObject torre selecionada. Beleza. Ok? Beleza. Então eu vou ter que ter também aqui, né, um recurso. Vamos colocar aqui que ele vai ser public também, um GameObject torre selecionada, que vai armazenar esse camarada aqui. A única coisa que esse cara vai fazer vai pegar... Opa! Ficou com dois nomes iguais. Não tem problema, porque aqui não tem, né, vocês estão em contextos diferentes, né? Toma cuidado, né? Aqui eu seleciono a torre, né? Que eu posso trocar aqui, vamos colocar só a torre. Né? E aqui eu tenho torre selecionada, só para evitar problema de entendimento aqui. Então, vou dizer que a minha variável local, que é essa aqui, certo? Ela recebe o que a função está passando para ela, que é a torre. Ok? Legal, então aqui eu estou resolvendo o problema de selecionar uma determinada, ou seja, clicar no botão, o botão ele vai conter a torre que ele cria, certo? E eu vou marcar isso aqui. Legal, vamos lá ver então como que isso aqui vai funcionar. Eu vou agora fazer o seguinte, vamos criar aqui, né, o User Interface, ele já está criado, pronto. Só vou adicionar aqui o controller dele, certo? Aqui ele está me perguntando UI vidas, UI recursos. Eu posso passar isso para ele, porque isso eu já tenho. Olha que legal. Cadê? O controlador de Wave é aquele botãozinho e o Player, né? Então eu posso passar para ele, ó, a vida é essa imagem aqui, certo? A conta é que representa os recursos. Depois eu vou manipular. Então o que eu fiz aqui, gagueguinha, foi só peguei essa imagem aqui, né? Que é a que representa as vidas, certo? E passei para ele falando que, olha, a vida você vai usar esses corações. E peguei aqui a conta, que é essa caixa de texto aqui de baixo, né? E passei para ele falando que ele vai usar a conta. Por enquanto eu não fiz absolutamente nada. O torre selecionado eu não vou passar. Por quê? Porque vai depender do botão que ele selecionar lá.
Então vamos lá para os botões. Pronto. Então esse botão aqui, ó, né, eu vou fazer o seguinte, eu vou adicionar um evento nele de, né, onClick. Quem que tem a função de selecionar a torre? Ah, é o iController. Pronto. Então eu vou vir aqui, vou lá, o iController, aí eu tenho aqui, ó, seleciona a torre. Ele me pede um GameObject. Aí eu, tudo bem. Esse primeiro botão, ele vai criar a COSP. O segundo botão, vou fazer a mesma coisa, ó, adicionei, puxo o iController para ele, vem aqui no iController, seleciona a torre. O segundo ele vai criar a Energy Pylon, ok? Então esse cria COSP, esse cria Energy Pylon. Vamos dar play aqui. Pronto. Vamos. Eu estou com minha tela escondida. Isto. Então, deixa eu ajustar isso aqui. Aí. Então, se eu clicar aqui, ó, vou pegar até colocar aqui, ó, no iController. Tá vendo aqui o torre selecionado? Ó? Se eu clicar aqui, nesse cara, vem COSP para cá. Se eu clicar aqui, vem Energy Pylon para cá. Beleza. Se eu clicar aqui, vai dar alguma coisa? Não. Por quê? Porque eu ainda não troquei naquele script da base, né? Então, vamos lá trocar no script da base. Então, cadê? Base torre. Pronto. A base torre, ela tá dando instantiate nessa torre aqui, que é uma torre que eu passei para ela quando você cria. Olha só, eu virei e falei que aquele local, né? Vou até tirar o 2D aqui. Eu estou dizendo para ele o seguinte, esse local aqui só cria esse tipo de torre, tá certo? Né? Esse outro local aqui só cria esse tipo de torre. Esse outro local só cria esse tipo de torre. É isso que nós vamos mudar agora. Ele vai criar a torre que estiver selecionada lá. Ah, bacana. Então eu posso remover esse recurso, né? Acabou com ele, não existe mais, né? Se eu voltar aqui agora, né? Olha só. Ah, tá. Ele está dando erro porque eu removi o recurso lá, ó. E aqui ele está dando pau, né? Aí ele não tirou o recurso lá porque o script está contendo erro. Beleza. Então ele está chorando aqui porque eu removi o recurso, mas eu preciso de passar para ele qual torre que ele vai instanciar. Tudo bem. Onde que está essa torre agora? Opa, tá lá no User Controller. Eita. E agora? Como que eu vou pegar esse User Controller se eu estou na base? Né? Bom, você tem duas maneiras. Ou você pode colocar um public, declarar aqui uma variável do tipo iController, né? E passar o controlador para ele, né? O controlador de UI para ele, por exemplo, né? O i. E aí eu poderia usar aqui o i. Como é que é o nome da variável lá? Torre selecionada. Então eu poderia, né? Aqui, ó, usar o i.torre selecionada. Pronto, ele parou de chorar. Essa é uma maneira de fazer interação entre os scripts, mas ela vai exigir que eu venha aqui, ó, né, em cada um desses caras aqui agora e passe para ele o i, certo? Putz, vai dar trabalho pra caramba. Tá, então beleza. Então não precisa de fazer assim. A outra maneira eu vou usando aqui, eu vou dar um find object, né, com o GameObject with Component, procurando um objeto que tem o iController para fazer isso. Bom, isso também pode ser um problema, porque se eu errar e colocar esse script em dois lugares, isso pode causar confusão muito grande, mas funcionaria, eu daria o getComponent nele, tá? Bom, então a terceira maneira, que foi a mesma coisa que a gente fez aqui na fase, ó, né, é criar essa variável estática aqui, aonde eu, né, pego, né, e aponto direto para minha fase aqui, para minha classe, né, eu crio um atalho direto para minha classe, criando uma variável estática, porque a variável estática ela pertence à classe, né, e faço ela apontar para a própria classe. Aí eu crio um atalho, eu posso falar que a classe ponta a variável e tem acesso àquele recurso direto, tá certo? Então eu poderia usar isso aqui,
né, usar dessa maneira. Pô, professor, você não pode virar e colocar que a torre selecionada, ela é estática, então static, certo? Em vez de criar um apontador, já que você só quer acesso, né, a essa variável, né? Bom, se a situação fosse essa, se fosse o único recurso que eu iria acessar, né, para fazer isso, fosse essa variável, era mais interessante fazer isso, colocar um static, e aí eu poderia, olha só que legal, ó. Eu podia virar aqui e falar aqui, fase, ponto, torre, cadê o torre selecionada? Ela está como pública, tudo na base. Que fase? Eu estou procurando no lugar errado. É o i controller, ponto, torre selecionada. Beleza, eu consigo acessar ela aqui porque eu coloquei ela lá como estática, tá? Só que a questão aqui, né, é que eu vou ter que acessar essa classe de diversos lugares. Por quê? Porque quando o inimigo destruir, ele vai ter que somar ponto no recurso. Quando o portal destruir o inimigo, ele vai ter que tirar as vidas e coisa e tal. Então é preferível, né, ao invés de eu colocar somente aquela variável como estática, eu fazer aquele recurso que, lembrando, gente, isso não é um singleton, tá? O singleton ele tem bem mais validações do que isso aqui, ok? Para eu fazer isso, então, para eu fazer uma variável que aponta, né, uma variável estática que aponta para a própria classe, eu crio uma variável do tipo da classe, o iController, dou um nome para ela aqui, por exemplo, o i, tá? Tranquilo. Aí aqui dentro do start, ó, eu viro e falo, o i recebe this. Quem que é this? This é a própria classe. Eu estou apontando, falando, ó, o i vai receber uma referência de você mesmo, tá? E aí aqui agora eu posso usar, não tem problema. Ó. Que eu posso usar o iController, ponto UI, ponto torre selecionada, tá? Então, torre selecionada. Ok. Bom, cadê minha... É o iController mesmo, né? O que ele está dando erro aqui? Uma referência do objeto é necessária para o campo. O método ou propriedade do controle não é estática. Vamos lá ver se a gente não colocou como estática. Verdade. Static. Né? Então ele mesmo já me corrigiu lá. Vamos colocar aqui como estático. Pronto, arrumado. Então toda vez que eu precisar de fazer um acesso às propriedades da classe, o iController, eu vou usar esse atalho aqui, ó, o iController.i, e aí eu acesso os recursos que estão públicos lá. Então isso tudo facilita bastante, né, a minha vida nesse sentido, tá certo? Então aqui, ó, agora eu já consigo, fazendo isso aqui, acessar a variável torre selecionada, que guarda, né, quem foi a torre que foi marcada lá, para que ele possa alterar. Então olha que legalzão, ó. Opa, aqui não, aqui. Então, lembra que eu tenho esses três aqui, ó, são locais possíveis para eu criar as torres. Então, ó, marquei aqui, se eu vier aqui no iController, o cospe está marcado, eu posso botar o cospe nos lugares que eu quiser. Marquei aqui, ele colocou o Energy Pylon lá, eu posso vir e colocar o Energy Pylon no lugar que eu quiser. Tá certo? Então, eu agora, né, vamos dizer aqui, ó, eu consigo colocar qualquer torre que eu queira, né, no lugar que eu quiser. Ó. Se eu quiser tudo assim, posso criar. Né? Ou, se eu marcar aqui a primeira, eu posso, ó, tá? Toma cuidado, ó, o local spawn aqui tá errado, né? Ele tem que estar para cima. Então, tá aqui. E as torres, gente, estão funcionando, normal. Não alterou absolutamente nada no comportamento de nenhuma delas, ó, tá? Elas estão ali atirando, numa boa, tranquilo, ok? Então, legal, resolvido aquele problema ali. A outra parte que a gente precisa de resolver são as outras propriedades. Então, eu preciso, né, colocar, né, de alguma maneira, vamos lá na fase, né? A fase aqui, ó, ela tem a propriedade de vida, certo? Vamos colocar aqui também, ó, o public int, né, recurso
seria minha variável, né, de recurso, posso colocar ela iniciando ali com, sei lá, 300. Tá? Estou chutando o valor. Lembra que tudo isso tem que ser medido em termos de balanceamento e coisas nesse sentido, correto? Bom, se eu quero representar isso aqui lá no meu User Interface, esses dois caras aqui, eu preciso de ter recursos aqui para fazer isso. Opa, eu já tenho a vida e já tenho aqui o I de recursos. Então, eu vou colocar aqui os métodos só. Public, atualiza, vamos colocar assim, atualiza vida, né? Ele vai receber aqui qual que é o valor que ele vai atualizar. Então, por exemplo, no caso da vida, ele está recebendo um inteiro, né? Int vida. Porque lá a minha variável lá é uma inteira. Ok, falta o void, que eu sempre esqueço. Void. Beleza. O meu campo aqui, ele é uma imagem. Então vamos prestar atenção aqui, ó. Cadê a imagem? Vidas. Pronto. Aqui. Esse camarada aqui. Que tem os 3 coraçõezinhos. Olha que legal. Se eu pegar aqui a propriedade fill_amount e colocar ela como .66, opa, 2 vidas. .33, 1 vida, 0, 0 vidas, 1 total de vidas. O que significa, então, que se eu virar aqui e mexer naquela propriedade, né? Ou seja, se eu virar aqui e falar que o UI vidas, ponto, fill amount, recebe a vida que ele me mandou, dividido por o total de vidas, no meu caso aqui o total de vidas é 3, certo? Então, colocando dividido por 3, se tem 3 vidas, 3 dividido por 3, 1, beleza, tá lá no total. Se tem 2 vidas, 2 dividido por 3, vai dar 0,666666, beleza, vai dar 2 vidas como eu mostrei lá. Se for 1, vai dar 1 dividido por 3, 0,33, vai mostrar uma vida. Se for 0, 0 dividido por qualquer coisa é 0, ele vai dar fill_amount 0 e não vai mostrar vida nenhuma, ok? Vamos ver se funciona? Bom, antes de qualquer coisa, eu preciso que esse método aqui, ó, ele seja chamado, né, no local que faz a atualização das vidas, né? Então vamos lá, ó. Vou lá na fase, né? A hora que iniciar aqui, né, eu posso virar e falar que o i controller.ui.atualiza vida e passando para ele as minhas vidas, quantas vidas eu tenho, certo? Só para ele dar aquele, ou seja, iniciou, ele já dá o start lá e já faz isso. E todas as vezes que eu perder uma vida, ou seja, todas as vezes que ele fizer isso aqui, eu também tenho que atualizar minha vida lá. Então, olha que legal. Aqui, gente, é até desnecessário, né? Porque a gente já faz as configurações iniciais. Então, olha que legal. Toda vez, né, que ele perde uma vida, eu mando. Ele já atualiza automaticamente aqui dentro, né? E eu só chamo o atualiza vida lá e ele vai atualizar as vidas para mim. Então, salvei, voltei aqui na Unity, toco play, vou iniciar aqui, ó. Então, ó, estão lá as 3 vidas. Assim que um dos personagens chegar ali no portal, que é onde ele perde a vida, né? Ele tem que passar lá para 2. Vamos ver se funciona. Opa, foi tudo para 0. O que aconteceu? Simples. A propriedade, né, eu faço isso aqui exatamente para mostrar para vocês onde é que vai dar o erro, né? Quando eu pego aqui, ó, isso é um inteiro, certo? Dividido por um número também, que é inteiro, ele só vai gerar um número inteiro, certo? E isso aqui, né, é um número de ponto flutuante. Então eu preciso, ele arredonda, né, quando vai dar isso aqui. Então 3 ali, ele arredondou, né, o 0,66, né, que ele deveria mandar aqui, ele arredondou para 0 e tirou todas as vidas. Então eu posso virar e fazer, ó, amigão, não é assim não. Converte essa bodega toda para mim em float. Então eu coloco aqui um typecast para float, tá? E aí eu vou ver se funciona agora.
Opa, bonito, ó. Uma vida, 0 vidas, e ele morreu, tá vendo? Ele deu aqui o morreu. Ah, pessoal, mas é porque morre, mas não para o jogo, né? Não, tudo bem. Então, para parar o jogo é outra história. Bom, a UI está funcionando. Vamos lá no fases. Bom, se chegou aqui no derrota, né? Eu posso virar aqui no derrota, né? E posso colocar time.timescale igual a 0. Pronto. Se eu coloco timescale igual a 0, ele para o jogo todo, tá? Então, fica fácil, né, da gente controlar isso. Mesma coisa aqui, ó, eu posso fazer com vitória, se eu não quiser. Ou quando eu abrir o menu de ESC, né, ou o menu de pausa, né, como é que eu paro o jogo? Eu paro o jogo usando esse timescale aqui. Lembrando, né, vocês depois vão colocar aqui, né, da mesma maneira. O user interface aqui vai ter vitória, né? O painel aqui que vai ter a vitória, ele vai estar oculto, você vai mandar exibir o painel e coisa e tal, né? Para ele controlar. E aqui na fase, em vez de ter esse debug.nós, né? Você vai mandar chamar lá o user.interface de vitória, tá certo? E aí você, né, para o jogo ou troca de cena, você pode fazer o que você quiser. Eu só estou mostrando que esse recurso de timescale, né, ele para o jogo. Lembrando, para voltar ao normal, você iguala a 1, tá? Fechou. Então, olha só que legalzinho. Esse aqui está funcionando, né? Ou seja, eu fiz a atualização da vida, né? Vamos fazer agora o atualiza recurso. Então, vamos lá. Atualiza recurso. Atualiza recurso. O recurso aqui pode colocar como inteiro, não tem problema, né? Porque eu não vou comprar a torre com moeda. Mas esse cara aqui não é a mesma coisa, né? Ou seja, já não é mais uma imagem, ele é um campo de texto. Então eu posso colocar o i recurso.text, vai receber, né? E aí eu posso determinar, não, é um cifrão, né? 2 pontos, né? Mais o valor lá, vou concatenar aqui, mais o valor lá de o i recursos, ó, que o i recurso é o valor que vai vir aqui, ó. Né, do recurso. Ok? Então posso fazer essa atualização ali, não tem problema algum, né? E aí eu tenho que saber o seguinte, espera lá, quando é que eu ganho dinheiro? Toda vez que um inimigo ele é abatido. Então toda vez que o inimigo morre, eu ganho grana, correto? Eu posso até colocar aqui, ó, no start, né, desse cara aqui, para ele fazer aquelas atualizações, né, que eu havia colocado. Então eu posso colocar, dizer assim que o recurso inicial aqui, né, seria o próprio atualiza. Cadê o atualiza? Atualiza recursos, certo? E vou passar para ele. Quanto que ele começa? 300? Sei, né? Você pode pegar aqui, ó, no fase, ó. Né? O recurso aqui, ó, tá com 300, né? Então, você pode pegar ou pode colocar ele aqui. Vamos simplificar, vou colocar ele aqui, só para ele exibir lá pra gente. Então, ele vai pegar aquele 300, vai colocar cifrão, 2 pontos, e vai colocar o 300 na frente, porque é um campo de texto, tá? Então, eu estou fazendo dessa maneira. Lembrando que essas sintaxes, elas se alteram de acordo com o que você tem. Beleza, tá lá a conta, cifrão 300. Então, ele já atualizou ali para mim. Vou voltar lá na fase, não, no inimigo. Cadê o inimigo? Isso, o inimigo. Bom, o inimigo, ele tem aqui, ó, o procedimento dele de morrer, tá vendo? Então ele destrói o inimigo, altera o total de inimigos. Eu posso virar aqui e falar para ele também, ó, o iController, altera, atualiza recurso, né? E eu vou dizer, quanto que vale cada inimigo desse? Você tanto pode criar aqui, ó, né, vamos colocar aqui, ó, public int, por exemplo, valor, para você poder determinar isso por inimigo, né? Esse inimigo vale tanto, o outro vale tanto e tal. Ou você pode virar e falar, não, todos eles valem o mesmo valor. Então, né, isso fica fácil. Vamos lá nos inimigos agora, ó. Agentes, João. Cadê inimigos? Valor. Então eu posso dizer que esse cara aqui vale 100, né? Não, valendo muito, né? O João Bobo vale 10. E o Zé Bobo,
Vamos dizer aqui, cadê o Zé Bobo? Cadê o script? Inimigo. Zé Bobo vale 15, porque ele tem um pouco mais de energia ali. Então pronto, então determinei que o João Bobo vale 10, Zé Bobo vale 15. Toda vez que matar, né, ou seja, eliminar qualquer um deles, eu vou ter esse cara. Ó. Então, ó, seleciona a torre, cria a torre, vamos criar duas cospe-cospe. Inicia. Então, ó, tá com 300, morreu, opa, lascou, né? Tá tudo errado. Tá, por quê? Porque lá na minha user interface não é isso. Eu tenho que virar e falar que ele tem que somar o recurso que já existe mais o que você está incluindo, certo? Então eu preciso de acessar, né? Vamos dizer assim, aqui ó, o recurso atual, certo? Então eu posso virar e falar, colocar o fase, ponto, como é que é o nome da variável aqui da fase? Fase também. Fase, ponto recurso, somado com aquele cara lá. Então eu posso até colocar em parênteses aqui, né? Para ele fazer primeiro essa somatória numérica e depois ele fazer a concatenação para virar texto. Ok? É legal a gente mostrar esses vacilos. O Alexandre tá que trabalha lá alterando horário. Vocês verem como é que a gente trabalha bastante, ó. Marquei lá, cliquei. Tá tirando. Beleza, ó, 310. Espera lá. Por que ele não tá? Claro, gente. O inimigo, ele não tem que mandar atualizar, né, só aquilo. Ele tem que atualizar a fase também. Eu tô vacilando. Morreu, isso. Então, ó, ele manda atualizar a UI, né? Então, ao invés de eu fazer desse jeito aqui, ó, eu tô mandando alterar o negócio, né? Então, vamos fazer o seguinte, vamos centralizar isso, ó. Lá na fase, ponto fase, atualiza, tem um atualiza valor? Não, tem um atualiza altera vida, mas não tem o altera valor, né? Altera recurso, eu não criei o altera recurso. Então, vamos criar aqui o altera recurso. Cadê? Fase. Eu tenho recurso, mas não tem o método, né, de alterar recurso. Então, public. Viu como é que, se eu fosse embalar ali, né, eu podia falar, não, vou atualizar a propriedade lá de recurso e aqui atualiza o i e tal. Não, eu já havia necessidade de tipo assim, opa, vamos criar aqui uma coisa que centraliza. Altera recurso. Né? E aí eu passo aqui o int, né, do recurso. E aí eu vou virar e falar que o meu recurso aqui, certo? Vamos colocar aqui embaixo para não confundir o valor. Então eu vou virar e falar que recurso mais igual a valor. Pronto. Então beleza. Aqui dentro eu mando ele alterar a UI, né? O controller.ui.atualiza recurso. E passo para ele qual que é o valor, que é o recurso. Pronto. Então, olha só. Aqui eu estou atualizando o recurso e estou automaticamente mandando, né, ele fazer a modificação também na UI, do mesmo jeito que eu fiz aqui na vida. Tá vendo? Se eu fosse ficar espalhando essas coisas, né, por exemplo, não, vamos lá no inimigo, né, ele tem que fazer isso, alterar o valor e alterar também, eu vou espalhando código, certo? Então, quanto mais você centraliza, melhor é. Então, ó, que eu venho agora, altera recurso, passo aqui, esse inimigo, ele tem um valor, né? Então, passo para ele ali agora o valor. Lá nesse mesmo método de alterar recurso, ele já atualiza o i. Então, eu centralizei a atualização dessas coisas todas em um ponto só. Tem mais algum outro lugar que ele faz isso?
quando o inimigo morre, por exemplo, lá no... quando o inimigo morre lá no portal. Vamos ver, portal. Então, o inimigo, ele altera, né, o número de vidas aqui, na hora que ele dá o play effects aqui, né? Então, partícula.play, som de efeito, cadê o portal? Ué, não, colisor, tá onde? Tá no inimigo, foi mal, tá no próprio inimigo. Tá aqui, ó, isso. Então, aqui dentro mesmo, ele já tá chamando morrer, tá? Então não tem problema. Aqui dentro, ele mesmo já vai chamar o morrer, vai destruir o inimigo, vai alterar o número de inimigos e vai alterar o valor que estava lá pronto. Então, tudo centralizado aqui na morte, antes de ser destruído, né, ele tem que fazer todas essas ações aqui pra gente. Muito bom, muito bom. Então, voltando, dou play. Então agora, quando eu criar aqui, ó, vou dar o iniciar. Ele tem que me dar. Ele tá dando esse pau aqui, ó, porque eu cliquei na base antes de clicar. Opa, legal, ó. 670, 90. Tá, deve ter algum pau aqui na hora que ele iniciou. Acho que ele iniciou com 600, ó. Quer ver, ó? Não. Por que eu... Ah, tá. Por que ele deu pau ali? Vamos ver aqui, ó. O e-controller. Aqui eu mandei atualizar o recurso com 300, não foi? E lá na fase, ó, né, ele também inicia com 300. Então ele somou 300 com 300 e deu 600, né? Então vamos lá no e-controller. Agora eu posso mandar atualizar. Manda atualizar com 0, vai somar 0, não vai fazer diferença alguma, tá? Então atualiza recurso aqui, né? Ele começaria, né, com 0. Ou você pode tirar isso aqui, não tem isso aqui mais. Volto aqui, venho no campo aqui onde é que tem a conta, em vez de ser 000, ponho cifrão, espaço, 300. Pronto. Começou com 300. Iniciei. Opa, tem que selecionar aqui. Pronto. Matou 630. Tem alguma coisa errada acontecendo ainda. Vamos ver o que que é. Por que que ele está somando? Será que eu não salvei? Só existem 2 lugares onde ele mexe no recurso. Aqui ele só atualiza, então, na fase, ele começa com 300. Altera recurso, ele pega o valor, certo? E soma. Esse altera recurso, ele está sendo chamado no inimigo. Cadê o inimigo? Quando o inimigo morre, ok? Ele chama o altera recurso passando valor. Então vamos lá nos inimigos, vamos ver o que que é que rolou. João, esse cara vale 10, esse cara vale 15. Vamos ver o que que esse cara tá dando pau aqui. Tá, aqui é porque eu cliquei na base lá antes de clicar no botãozinho lá em cima. Aí ele deu aquele pau. Vamos ver aqui então. Tá com 300. Cliquei aqui, implantei a torre. Dou iniciar. Se ele matar o primeiro aqui, ó, ele tem que dar esse vale 10, né? Ou esse é 15. O que que ele tá dando? 630. É como se ele estivesse dobrando. Ele somou os 15, virou 315 e ele dobrou o valor dos 315, virando 630. Então ele está chamando aqui na fase. Deixa eu só ver um negócio aqui. No fase controle. O recurso aqui está com 300, tá? Então deixa eu tirar esse cara aqui, ó. Vamos ver se ele estava somando esse treco aqui. Tá, acho que não, mas tá. Recurso 300. Total de inimigos é beleza. E
Quando ele manda atualizar, alterar recursos. Ele pega esse valor, soma, não está multiplicado, está somando, e joga esse lá para atualiza recursos. O i.atualiza recursos. O i. Eu não preciso pegar mais o negócio da fase. É só o recurso. Aqui eu já recebo direto. Né? Eu estava somando com o que estava lá na fase, porque eu estava pegando aquela hora direto lá, né? E fazendo isso aqui. Então fiz bobagem aquela hora lá no código. Viu que se você não tem a arquitetura bem definida, tal, você começa a fazer de um jeito, aí depois dá pau, aí você vira e fala, não, mas o que eu fiz? O que está acontecendo que está dando pau? Então tem que ir rastreando ali, ó. Bora lá, ó. Trezentão. Eu devo ter clicado aqui. Beleza, 315 certinho, 325. Beleza, agora tá somando bonito. Tá funcionando. Né? Esses caras aí. Nossa UI, né? Assim, a UI básica tá funcionando. O que a gente precisa fazer agora? Cliquei na torre, aí eu tenho que evoluir a torre, eu tenho que fazer outros recursos aqui, né, para cada um daqueles objetos ali. Mas isso aí, né, vai ser tema da próxima aula. Beleza? Valeu, galera!